Meu nome é Eleanor, tenho 73 anos. Ontem, às 4 da tarde, enterrei meu marido Arthur. E hoje, às 7 da manhã, enquanto organizava as gavetas dele, eu percebi que não sou a viúva de um grande amor. Sou a assassina dele. Não desligue. Você precisa ouvir isso agora, porque o seu tempo é muito mais curto do que a sua arrogância permite que você enxergue. Eu passei a minha vida inteira acreditando que o tempo era algo que eu podia gerenciar, organizar e polir, da mesma forma que eu fazia com as páginas da revista que eu dirigia. Eu achava que haveria um depois, um momento futuro, dourado e tranquilo, onde eu finalmente pararia de corrigir o mundo ao meu redor e começaria a vivê-lo. Eu estava errada. O depois é uma fraude. O depois é apenas o silêncio que estou ouvindo agora nesta casa imensa. A morte não espera você terminar o seu projeto de perfeição. Ela não se importa se a louça está lavada, se as almofadas estão alinhadas ou se você finalmente ensinou seu parceiro a se vestir corretamente. Ela chega num dia comum, numa terça-feira ensolarada, e leva a única pessoa que conhecia a sua versão real. Eu olho para o meu reflexo no espelho do corredor e vejo uma mulher impecável. Cabelo perfeito, postura ereta, roupas pretas de seda. Mas por dentro, estou segurando um caderno de desenho barato, de espiral, que custa menos de $5. E esse caderno pesa mais do que a minha vida inteira, porque foi nele que descobri a verdade. Arthur morreu ontem no hospital, é verdade. Mas o homem que ele era, o espírito vibrante, barulhento e apaixonado com quem me casei, esse homem eu matei lenta e metodicamente ao longo de 40 anos. E se você é como eu, se você ama o controle mais do que ama as pessoas, você está fazendo o mesmo agora. Durante décadas fui diretora de criação. Minha profissão era simples: pegar a realidade, que é bagunçada e feia, e editá-la até que se tornasse esteticamente agradável. Eu removia as imperfeições, eu ajustava a luz, eu criava capas de revista que vendiam um estilo de vida inatingível. O meu pecado foi trazer essa tesoura de edição para dentro da minha casa. Eu transformei meu casamento em uma curadoria. Eu não queria um parceiro, eu queria um acessório de cena que compusesse bem o ambiente. Arthur era um professor de história. Ele era um homem de texturas rústicas, de risadas altas que faziam os pratos tremerem, de paixões desordenadas por jazz e relógios velhos. Ele era impreciso e a imprecisão me ofendia. O meu falso ídolo era a impecabilidade. Eu acreditava piamente que, se a nossa vida parecesse perfeita para os vizinhos, para os sócios do clube e para a minha mãe, então ela seria perfeita. Eu corrigia a gramática dele na frente dos amigos. Eu trocava as roupas que ele escolhia porque não combinavam com o tom da sala. Eu proibia que ele tocasse seus discos de vinil na sala de estar, porque a capa velha e gasta destoava da decoração minimalista que eu havia planejado. Eu me lembro de quantas vezes ele entrava na sala, animado para me contar sobre uma descoberta histórica, ou sobre uma piada que um aluno fez, e eu nem sequer levantava os olhos do meu livro. Eu apenas apontava para os sapatos dele e dizia: "Arthur, por favor, o tapete." Ele parava. O sorriso murchava. Ele tirava os sapatos, pedia desculpas e saía. E eu me sentia vitoriosa. Eu sentia que estava educando-o, melhorando-o, polindo aquele diamante bruto. Eu não percebia que a cada correção, a cada crítica sobre a postura dele, a cada vez que eu pedia para ele falar mais baixo, eu estava lixando a alma dele até não sobrar nada. Eu estava transformando um homem vivo em uma estátua. E estátuas não amam. Estátuas não aquecem a cama à noite.
Eu troquei a intimidade pela etiqueta. E o preço dessa troca é o que estou pagando hoje. Existe uma noite específica, uma memória que desde ontem roda na minha cabeça em um loop infinito e torturante. É a minha cicatriz viva. Foi há 23 anos. O jantar de aniversário de 50 anos do Arthur. Eu tinha organizado tudo, não como ele queria. Ele queria um churrasco no quintal com cerveja barata e os amigos da faculdade. Não, eu organizei um jantar black tie para 40 pessoas. Os meus convidados, sócios da revista, arquitetos, gente que importava para a minha carreira. A mesa estava posta com a louça de porcelana francesa que eu não deixava ninguém tocar. Cristais, prataria, arranjos de lírios brancos que custaram uma fortuna. O ar cheirava a cera de polir e perfume caro. Tudo estava friamente perfeito. Arthur estava levemente alterado pelo vinho. Feliz, genuinamente feliz apesar de tudo. A gravata borboleta dele estava torta, algo que me causava uma coceira física de irritação. No meio do prato principal, ele se levantou para fazer um brinde. Ele bateu o garfo na taça de cristal. O som foi agudo, tilintante. Todos olharam. Ele começou a contar a história de como nos conhecemos. Era uma história que eu detestava. Envolvia uma chuva torrencial, meu carro atolado na lama, e eu, a intocável Eleanor, completamente suja, descabelada e gritando palavrões, sendo resgatada por ele. Ele contava com paixão. Ele gesticulava, derrubando algumas gotas de vinho na toalha branca imaculada. Ele ria. Ele dizia: "Foi ali que eu me apaixonei, não pela moça da revista, mas pela mulher real, furiosa e viva que estava embaixo daquela lama toda." Os convidados riram educadamente, mas eu estava do outro lado da mesa, congelada. Eu senti vergonha. Vergonha da vulnerabilidade dele. Vergonha daquela história suja. Vergonha da gravata torta. Vergonha de ele estar expondo a minha imperfeição para aquelas pessoas que eu queria impressionar. Então eu fiz. Eu olhei fixamente para ele. Não um olhar de esposa, um olhar de diretora, um olhar frio, cortante, cirúrgico. Levei a mão ao pescoço, fingindo uma coceira, e fiz um gesto sutil, quase imperceptível, de corte. Uma linha horizontal desenhada no ar com o dedo indicador. Pare, agora. O sorriso do Arthur vacilou. Eu vi, em câmera lenta, o momento exato em que a luz nos olhos dele se apagou. Foi físico, como se alguém tivesse puxado o fio da tomada. Ele gaguejou. Olhou para a toalha manchada de vinho, olhou para mim, buscando cumplicidade, e encontrou apenas um muro de gelo. Ele engoliu em seco. A voz dele, antes estrondosa, tornou-se um sussurro rouco. Bem, enfim, obrigado a todos por virem. Desculpem a minha emoção. Ele se sentou, ele arrumou a gravata, ele colocou as mãos no colo como uma criança repreendida e nunca mais, nos 23 anos seguintes, ele contou aquela história. Nunca mais ele riu daquele jeito na frente de visitas. Nunca mais ele foi o Arthur. Naquela noite eu ganhei a aprovação social daquelas 40 pessoas, das quais eu nem lembro o nome hoje. Mas eu perdi o meu marido. Ele continuou morando na casa, dormindo na minha cama, pagando as contas. Mas o homem que me via através da lama, aquele homem morreu sentado naquela cadeira de veludo, silenciado pelo meu orgulho. E agora, aqui estou, na casa dos meus sonhos. Olhem ao redor desta narrativa. Consigam imaginar onde estou. É uma sala vasta. O pé direito é alto. A luz da manhã entra pelas janelas e ilumina o sofá italiano bege. Ele está novo. Sabe por que está novo? Porque ninguém nunca pôde se jogar nele. Não há marcas de copos na mesa de centro. Não há revistas espalhadas. Não há casacos jogados nas poltronas. É um museu.
um mausoléu lindo, caro e estéril. Eu tenho o silêncio que eu sempre exigi. Não há jazz tocando alto, não há risadas inconvenientes, apenas o zumbido baixo e constante da geladeira de última geração e o som seco dos meus próprios passos no piso de madeira nobre. Eu consegui. Eu tenho a casa perfeita e eu daria cada centímetro quadrado dela, cada peça de cristal, cada grama do meu prestígio, por apenas 5 minutos de bagunça, pelo som dele derrubando algo na cozinha, pelo cheiro horrível do charuto que eu o fiz parar de fumar. Hoje de manhã, abri a gaveta de meias dele. No fundo, escondido sob os pares pretos e cinzas, encontrei um caderno de espiral. Arthur desenhava. Eu não sabia. Eu nunca perguntei. Abri o caderno. As páginas estavam cheias de esboços a carvão. Eram desenhos meus, mas não a eu que eu apresentava ao mundo. Havia um desenho meu dormindo no sofá, com a boca aberta, babando no travesseiro. Havia um desenho meu lendo com os óculos tortos, com uma ruga de preocupação na testa. Havia um desenho meu chorando enquanto cortava cebolas. Embaixo de cada desenho, a letra dele, trêmula e pequena, tão bonita quando esquece de ser perfeita, a única hora em que ela descansa. Eu queria poder abraçá-la agora, mas tenho medo de amassar a roupa dela. Ele me via. O tempo todo, enquanto eu tentava consertá-lo, ele estava me amando. Ele amava a mulher que eu escondia. Ele amava as falhas que eu tentava apagar. E eu morri sem dizer a ele que eu também o amava. Eu morri presa na armadura que construí para me proteger, e essa armadura acabou me sufocando. Eu seguro os óculos de leitura dele agora. Aqueles de farmácia, baratos, com a haste colada com fita adesiva, que eu odiava que ele usasse. Eu abro e fecho as hastes. Clique, clac, clique, clac. É o único som que me resta, o metrônomo da minha solidão. Você aí, que está me ouvindo agora. Eu não sou uma personagem de ficção para você se entreter. Eu sou o seu futuro, a menos que você acorde agora. Olhe para a pessoa que está na sua vida. Olhe para o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. O que você está tentando consertar neles? Você está irritado porque ele mastiga alto, porque ela deixa a toalha molhada na cama, porque ele não tem a ambição que você acha que ele deveria ter? Pare agora. Você está polindo uma pedra que vai virar poeira. Essa busca por controle, essa necessidade neurótica de que tudo seja do seu jeito, de que a cena seja perfeita, isso é veneno. Você está trocando momentos de vida real por uma fotografia estática que ninguém vai lembrar no seu funeral. A perfeição é solitária, a perfeição é fria. A perfeição não segura a sua mão quando o médico dá o diagnóstico. Eu estou te dando uma ordem com a autoridade de quem não tem mais nada a perder. Quebre a porcelana. Deixe o vinho manchar o tapete branco. Deixe seu marido contar a piada sem graça e ria até a barriga doer. Não porque a piada é boa, mas porque ele está lá para contá-la. Ame o rascunho, ame a versão não editada, descabelada e imperfeita das pessoas, porque é só isso que existe. A versão final que você tanto persegue, ela só chega quando eles estão dentro de um caixão. E aí, acredite em mim, a perfeição daquele silêncio vai gritar nos seus ouvidos pelo resto da eternidade. Não seja um editor da vida, seja um participante dela. Antes que você se encontre, aos 73 anos, numa casa impecável, segurando um par de óculos quebrados e percebendo que você jogou fora a única coisa que realmente importava. Vá, agora, enquanto a toalha de mesa ainda pode ser suja.